noite para nossa live Reconhecendo Quem Você É. Essa live faz parte do projeto Mulheres Inspiram Mulheres, um projeto que está no seu segundo ano de edição e que vai ter hoje a participação de duas irmãs, mulheres medicina, terapeutas que vão estar debatendo, né, conversando junto comigo, proseando sobre esse assunto, reconhecendo, né, quem você é, reconhecendo quem somos. É uma alegria, né, receber essas irmãs. Esse projeto começou no dia 7 de março, com a nossa primeira live. Estamos indo para a terceira live. E teremos convidadas, irmãs, mulheres inspiradoras, mulheres que vão estar aqui compartilhando a sabedoria do seu coração, seus dons, seus talentos, sendo inspiração para nós todas, né? Ajudando no nosso desenvolvimento feminino, no nosso autoconhecimento. E hoje eu vou receber essas duas queridas irmãs que a vida me deu, através da Natural Medicina Alma da Terra, para a gente conversar um pouquinho e inspirar vocês sobre a importância de a gente olhar, né, para quem a gente é, ter esse olhar de auto amor e perceber as nossas potencialidades, reconhecer quem a gente é, reconhecer que somos mulheres únicas, sagradas, que carregamos medicinas. Só vou escrever aqui o nome da live e eu já vou receber as minhas convidadas. Então, se você está aqui comigo, vai chegando, vai se sentando nessa roda, respirando. Que parece um tema tão simples, mas é muito profundo, né? Esse olhar de reconhecimento de quem a gente é. Às vezes precisa de uma longa caminhada para que a gente possa se ver como a gente é. E aqui a gente vai falar desse ver o bonito, luminoso que todas nós temos. Vou receber então elas. Primeiro eu vou, acho que eu já apresentei, vou deixar que elas depois se apresentem. Irmãs, vocês me mandaram um convite, né? Aparece para mim aqui. Gente, eu vou mandar o convite para vocês. Meu Instagram hoje ele tá um pouco com vida própria esse meu Instagram. Pronto, mandei o convite. Vejam se vocês. Olá! Oi! Ai, eu pensando, vai dar às 3, vai entrar às 3 Estava aqui aqui. abençoando. Também. Tudo certo. Tinha aberto um campo aqui, comecei a respirar. Antes eu pensei, vou, né? Nada como uma boa respiração antes, né, meninas? É verdade. Para se conectar. Também estava aqui na respiração, conectando, abençoando. Aí, falei, bom. É o fluxo do amor, né? Vamos dar passagem para esse amor aqui. Qualquer movimento interrompido, nós estamos. É o amor passando. É o amor passando, nós estamos amor respirando. Esse amor possa chegar. Então, minhas irmãs queridas, que alegria tê-las aqui comigo na minha casa Instagram. Sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. E eu gostaria que cada uma se apresentasse, né, para que a gente pudesse iniciar essa conversa, essa prosa, né, que fala de um caminho de reconhecimento também dentro de nós, senão nós não estaríamos falando sobre isso, né? É um caminho que acredito que sempre vamos estar vivenciando na nossa vida, né? De reconhecer quem somos, de reconhecer as nossas medicinas, de ter esse olhar de auto-amor, né? De permitir esse olhar, de se olhar com generosidade, com amor, com gentileza. E reconhecer aquilo que de bonito trazemos no nosso coração, né? Para que outras mulheres também possam reconhecer. Então, fica à vontade, quem quer iniciar essa roda, falando aí o seu nome, trazendo um pouquinho do seu servir, daquilo que hoje está pulsando no seu coração. Acho que a Jaque pode começar.
As irmãs mais velhas do caminho, do caminho. Ai, Lid, obrigada. Aline, gratidão também por esse convite, por essa oportunidade, né, de tecermos esses encontros em grupo, falando de temas tão essenciais, né, para a nossa caminhada, para que a gente converse, para que a gente integre cada dia mais. Então, meu primeiro movimento aqui é de gratidão e honra por essas irmãs que estão aqui compartilhando e por você, Aline, ainda mais por ser a organizadora desse movimento. Então, gratidão. Que muitas pessoas possam chegar e ser abençoadas por essas lives. Que assim, até vou compartilhar aqui, gurias. Acabei de tirar uma cartinha com Dali. Nem reconheço. Também tirei uma antes. Visão. Ai, eu também. Estamos bem amparadinhas. Bem amparado. Chegou a me dar um calorão agora, meu Deus. Isso, ai, da Jaque, essa respiraçãozinha gostosa, né? Desce lá embaixo, assim. Assentando os corações da gente. Sim. Bom, então eu só vou falar meu nome, né? Meu nome é Jaque, eu sou terapeuta, trabalho com terapias há 5 anos e tem sido uma caminhada muito gratificante de muito reconhecer, né, aquilo que me habita para que eu possa ofertar algo para as pessoas que chegam até mim, né? E a gente só compartilha aquilo que a gente vive mesmo, né? Isso é uma coisa, assim, muito natural, não tem nem como ser diferente. E eu trabalho com constelações familiares, com renascimento, com florais, com reiki, com as bênçãos do amor. E esse é o meu compartilhar, né? Com as pessoas, é a forma onde eu coloco a minha energia da profundidade, mas com a dose da suavidade também, sempre tendo no coração que a gente pode passar pelos desafios da vida de uma forma cada vez mais leve e amorosa, né? E isso é um aprendizado também. Aprendizado constante, né, gurias? Muito. Passo para ti, Lid. Ok. Então, eu me chamo Lidiane. Para mim, também, assim como a Jaque, gratidão é a palavra que inicia. A Aline, essa irmã que conheci também na caminhada e que assisti algumas lives desse movimento quando ela fez e realmente olhava para isso como uma inspiração para mim. E o tema das lives desse projeto lindo dessa irmã é Mulheres Inspiram Mulheres. E aí eu fico pensando o quanto é real isso, porque a gente está falando de reconhecer quem somos. E um dos passinhos que eu dei foi ir reconhecendo nas irmãs da caminhada, da Alma da Terra, nos encontros. E por todos esses braços e corações que me receberam, reconhecendo um pouco de mim. E aí hoje eu tô aqui, né, participando do projeto junto com ela, com a Jaque, essa pessoa, irmã, que conheci também nessa caminhada. E que apesar de a gente não conviver tanto fisicamente, pessoalmente falando, né, a gente faz parte de um caminho do coração que é muito bonito e que se expande cada vez para mais corações. Então, o pessoal vai ver a gente falando muito sobre isso, né, de irmã do coração, de irmã mais velha. Porque é isso que a gente vai se reconectando com outros seres que redescobriram quem são, ou estão redescobrindo todos os dias, e aí a gente vem parar aqui, num lugar onde inspira outras pessoas, outras mulheres a reencontrar um pouco de si. Então, para mim é um prazer estar fazendo parte desse movimento. Aline, gratidão imensa, poder de alguma forma estar aqui compartilhando com a Jaque, com essa sabedoria da Jaque, que eu respiro cada vez que eu tô pertinho dela, nos retiros,
para receber um pouquinho desse amorzinho também. E aí, todo mundo aqui nessa live, ou quando for assistir, ou de alguma forma, poder respirar, porque a gente vai falar muito de respirar também, né? Eu brinco com as minhas amigas e com as minhas pacientes que eu virei a louca da respiração, né? Então eu respiro. E é assim que funciona, né? Quando a gente está Sim. presente, a gente respira. Então, tudo que precisa chegar, chega. Então, gratidão por estar aqui. O meu servir hoje, assim, na caminhada, eu trabalho como psicóloga, sou terapeuta também com muitas ferramentas integrativas. Mas também me encontrei, assim, montei o meu combinho, a minha forma, o meu caminho de reconhecimento de mim mesma, fui costurando e criando um jeitinho à la Lid, de ofertar esse servir, então, para outras mulheres que passa pelo caminho da Alma da Terra, que passa pelo caminho dos geradores de círculos pela Terra, e aí também pelo meu caminho, como a Jaque disse, e se transformou no meu caminho, então o que a gente traz é sempre a nossa caminhada. E aí costurou esse movimento, então, onde eu trabalho propriamente mais diretamente com as mulheres, inspirando a elas a reconhecerem justamente isso, as potencialidades que habitam nelas, as potencialidades do ser. E esse movimento que eu chamei, então, transformei de movimento Amor é Ser. Porque a gente fica pensando o que é amor, né? E amor é tudo que há fora. Porque a gente descobre que amor é tudo que há dentro. Então, amor é quem somos, amor é ser. E aí, amor é ser tudo que é fora, tudo que é dentro. E aí, eu achei que foi muito inspirador para sintetizar esse combinho da caminhada e levar isso através da terapia, do autoconhecimento, do auto-amor para que outras mulheres também caminhem esses caminhozinhos que a gente caminha junto ou separadas, mas que no final combina assim, nesses encontros que espalham ainda mais amor. Então, gratidão por estar aqui com vocês. Que Imenso. gratidão. Coraçãozinho tá quentinho, sabe? É, você estar sentada, né, numa roda, assim, tudo abraçada, né, conversando. E tô ouvindo aqui vocês e sentindo, né, e pensando qual que é o próximo movimento. Pensando não, né, sentindo. Qual é o próximo movimento, já que nós não vamos falar aqui a partir de um script, nós vamos falar aqui a partir de um caminho caminhado, né, e daquilo que as pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir depois, precisam, né, receber como uma inspiração para o seu coração. E aí me veio assim, da gente começar talvez, quando começa esse caminho desse reconhecimento? Como que se deu para cada uma esse caminho do reconhecimento, né? Para você, Lid, para você, Jaque. Porque, ok, reconhecendo quem somos, mas mulheres devem se perguntar como é que eu faço para reconhecer quem eu sou, para reconhecer os meus potenciais, para me apropriar, né, da minha potência, de quem eu sou, de todo esse amor que eu sou, a expressão desse amor é ser. E eu acho que a melhor forma seria, né, vocês trazerem aquilo como foi para cada uma, porque eu acredito que para cada uma de nós se dá de uma forma diferente, porque nós somos únicas, né? Mas esse caminho ele transita em pontos comuns. Mas o início e a forma talvez tenha sido diferente. Então acho que a gente pode prosear disso um pouco. O que vocês acham? Maravilhoso. Super topamos, né? Maravilhoso. Bom, eu vou puxar o bonde então. Vai lá, já. Eu vou curtir um pouquinho aqui com plateia e bastidores, porque eu super curto ouvi-las também. É muito bom, né? É muito gostoso trocar experiência, principalmente porque a gente sempre percebe que a gente não passa pelas coisas sozinha, né? Então, assim, para mim, foi lá com 23, 24 anos, eu comecei a... Eu estava num serviço público, né? Do qual estou ainda hoje, mas era um contexto, assim, totalmente diferente, porque eu não tinha essa bagagem de autoconhecimento que eu tenho hoje. Então, começou esse reconhecimento, a busca, né, por esse reconhecimento,
lá na insatisfação do trabalho no serviço público, e porque eu percebia que todos os dias a tendência era acontecer as mesmas coisas e resolver os mesmos problemas diariamente. E aí eu comecei a ficar muito chateada com aquilo, né? Porque eu era recém-formada, fazia no máximo um ano que estava formada, e cheia de criatividade, cheia de vontades para implementar, de ideias, e acabava esbarrando nos não pode, não dá, não tem dinheiro, não isso, não aquilo, que é muito comum no serviço público, né? E, e aí eu comecei a olhar para isso e pensar, tá, mas se é essa realidade, o que eu tô fazendo aqui? Né? Qual é o meu papel? Eu vou passar então 30 anos, 35 anos aqui dentro, trabalhando dessa forma, todo dia a mesma coisa, todo dia querendo colocar algo novo e não dá, e não pode, e não tem. Gente, mas como é que eu vou viver assim? E daí eu, muito rápido, comecei a perceber isso dentro de mim e eu falava para as pessoas ao meu redor. Só que as pessoas diziam assim: ai, não, mas nossa, é o sonho de todo mundo. Imagina, o trabalho que tu tá é um sonho, é maravilhoso, é seguro, é para sempre, né? Nossa, por que você não vai querer ficar nesse lugar? Por que você tá insatisfeito, né? E as pessoas traziam para essa questão: ai, meu pai chegou. Oi, pai. Ai, bem-vindo, pai da Jaque. Bem-vindo! Prazer em A energia conhecê-lo. dos masculinos chegando aí na live. Coisa linda. Um beijo, pai. Bom, então as pessoas com quem eu conversava traziam muito esse olhar assim de que eu estava sendo ingrata, né? Não falavam isso diretamente, mas falavam argumentos como se eu não estivesse sendo grata por aquele trabalho, que não era o caso, né? E aí eu vi que eu não conseguia conversar com as pessoas sobre isso, porque era tido como se fosse uma besteira, uma coisa de jovem que não sabe o que quer da vida, né? E aí eu comecei logo a fazer terapia. Eu sempre fui muito interessada assim nessa parte de autoconhecimento. Sempre que eu podia visitar uma religião diferente para conhecer, eu ia, eu me interessava. Então, como eu já estava trabalhando, né, já ganhava o meu sustento e tal, comecei a investir em autoconhecimento através das terapias integrativas. Ai, pai, também te amo. E aí, eu fui conversando com a minha terapeuta sobre esse sentimento, né? Expondo para ela isso, expondo o que eu sentia. E ela foi começando a trazer questões para me validar, né? Falando: olha para isso. Se tu tá sentindo isso, isso não é irreal, né? Isso não não se deixa levar pelo que as demais pessoas falam e ouve o que você está sentindo. Porque tem um porquê disso, né? Tem um sentido de você estar percebendo essa situação. Então, a partir dali, eu me senti validada, né? E comecei a investigar esse sentimento. Aí eu comecei a fazer mais cursos da área integrativa, comecei a participar dos retiros da Alma da Terra, né? Que é o nosso caminho lindo que a gente ama. E nessa caminhada eu fui percebendo muitas coisas sobre mim, muitas coisas sobre a minha forma de ser, que também no mundo externo, digamos, muitas vezes é visto de uma forma inocente ou de uma forma como se fosse meio boba, assim, porque é muita calma,
é sempre muita tranquilidade, buscando sempre resolver tudo na paz, né? E a gente que está nesse caminho do autoconhecimento, a gente tem essa facilidade de conexão. Mas ainda existe um mundo que não tem essa percepção, né? Que busca resolver pela força, resolver pela agressividade. Então, como no local onde eu trabalho, convivendo com outras pessoas, tinham pessoas de todos os tipos, também tinha essa sensação interna assim, né? Eu sou menos porque eu sou quieta, eu sou menos porque eu sou tímida. E aí, quando a coisa ficava muito polêmica, eu me retirava da situação. Aí vinha alguém e falava, tá vendo? Olha lá, não sabe se colocar, não sabe isso, não sabe aquilo. Né? Então, cada elemento que essas pessoas me trazia, às vezes doía muito, mas eu usava isso como um fermento, levando para a terapia, conversando com a minha terapeuta, vendo no campo sistêmico o que representava isso, né, na minha história de vida, na minha história familiar, de ancestralidade, e fui tendo os insights e observando que, na verdade, isso que algumas pessoas ainda veem como ser bobo ou ser menos, é o meu grande tesouro, porque para mim já é natural, né? Já é uma lapidação do meu ser. Então, tudo que eu faço, eu fui aprendendo a respeitar o meu ritmo, né? Porque como eu não me sentia validada, eu queria entrar no ritmo dos outros. E aí eu pude perceber, não, se eu tenho meu ritmo, eu vou seguir o meu ritmo. E aí eu fui começando a mudar os meus relacionamentos lá no serviço público, com a minha família, fui começando a me posicionar em algumas coisas, no meu relacionamento, nas minhas amizades. E aí cada passinho, cada coisa que acontecia mesmo na minha vida, eu ia levando para dentro, para o coração, para essa reflexão, né? Daquilo que era a minha verdade no momento, né? A gente sabe que não existe uma verdade absoluta na vida, mas as nossas pequenas verdades, mesmo que daqui a um ano a gente possa pensar diferente, há um ano atrás era uma verdade do nosso coração. Então, foi assim, essas pitadinhas do que as pessoas falavam, daquilo que me doía, daquilo que eu sentia. Eu fui pegando como peças de um quebra-cabeça mesmo e colocando assim no meu tabuleiro do meu autoconhecimento e percebendo que é uma grande joia isso, essa calma que eu tenho, essa forma de lidar, né? Então, mesmo quando pessoas de fora reconheciam, eu muitas vezes acabava não me reconhecendo. E aí, quando eu fui percebendo o valor de ser uma pessoa calma, de ser uma pessoa que resolve as coisas no seu tempo, e muito também pelas pessoas que chegaram a mim em atendimento, né? Porque cada pessoa que chega para nós deixa uma troca assim absurda de linda. Eu fico encantada. Como pode a gente aprender tanto nos atendimentos que a gente faz? E aí, como eu via que as pessoas vinham para o atendimento justamente buscando aprender a ser calma, buscando reduzir a ansiedade, e elas falavam: nossa, eu me sinto tão bem contigo, eu sinto que eu posso falar das minhas questões e não me sentir julgada. E aí nossa, as pessoas gostam e elas veem isso em mim. Então, a partir desse olhar e de ir me permitindo também internalizar esse olhar,
dessas pessoas amorosas, eu também consegui me amar um pouquinho mais. Então, acho que é uma boa síntese da história. Sim. Uau! Eu peguei um ponto, assim, veja se faz sentido isso, né? Se é isso, né, irmã? Que tu começou nesse caminho de reconhecimento, tu começou a reconhecer aquilo que te era importante, que te era valoroso, que falava dos teus limites, da tua verdade, dos teus valores. Sim, Esse foi um ponto. um ponto. O outro ponto foi receber, se permitir receber esse olhar que vinha do outro e que te ajudava a reconhecer aquilo que tinha de bonito dentro de ti. Sim. Uau, tô respirando aqui. Reconhecendo, reconhecendo, voltando, né? Isso acontece. Ai, que delícia. Eu ouvia já que parecia que eu tava me vendo, assim, porque eu tava aí, quando ela começou a falar assim, eu reconhecendo a mim mesma, depois aí os outros também reconhecendo, reconhecimento indo, reconhecimento voltando, e a gente sempre navegando ali, né, nesse infinito. A gente começa a se enxergar no caminho, né? Exatamente. Gratidão, irmã, pela partilha. Temos 2 pontos. Quem tá aí, anota no coração, respira, isso. Faz uma pausa. Internaliza. A respiração, para quem está ouvindo e vai ouvir a gente falando muito hoje, é como se fosse um caderninho de anotações cheio de linhas e marca-textos coloridos para a gente lembrar de muitas coisas que a gente caminha e às vezes não tem aonde anotar e não é preciso, mas que registra no nosso cérebro de alguma forma no nosso coração. E quando a gente busca essa informação, de algum lugar sai aquela marcação amarelinha e diz, olha, um ponto é você começar a se reconhecer, o outro é você começar a aceitar ser reconhecido. E aí a gente vai criando o nosso caminho, né, Gurias? Preenchendo esse caderninho, essa apostila da gente mesma. Uma autobiografia, uma mini apostila grifada com anotações e respirações registrando. Exatamente, né? A minha cabeça é muito lúdica, né? Então eu imagino assim, nas caixinhas coloridas. Essa apostila somos nós mesmas, né? Exato. Temos tudo que precisamos dentro de nós, né? Tudo. Incrível. Esse é o primeiro passo, né? De conhecer que temos tudo. Como já que acho que eu tentei interferir. Mesmo quando a gente acha que não, né? Aí a gente respira e para abrir esse espaço para reconhecer que temos sim, somos suficientes. Tem uma cartinha que eu gosto muito do oráculo, que é a anciã da lua vermelha, né? E ela tem uma das cartinhas, quando eu fiz uma sequência de lives com a irmã Thaís, do livro Ciranda das Mulheres Sábias, era muito engraçado que sempre caía aquela carta, né? Que fala desse olhar de que somos suficientes, temos o suficiente para realizar, para fazer o que desejamos na nossa vida. Não significa que a gente não vá continuar aprendendo, né? Ou aperfeiçoando o nosso caminhar, o nosso olhar. Mas para hoje já somos suficientes. É só reconhecer isso. Incrível. Então, a gente fica aqui respirando, acho que vamos fazer uma live de respiração. A parte 2 do reconhecendo quem somos. Agora a gente só fica em silêncio na live respirando o nome da live. Gente, vamos respirar que funciona. Eu tava aqui pensando, porque a gente sempre tá nesse campo, né? E a troca, ela acontece de acordo com o que o campo transforma, né? E aí eu disse no início da live que eu gosto de respirar o campo da Jaque, né? E aí ela tá ali, né? Ela trouxe que a joia dela é a calma, a tranquilidade, e isso chega até aqui. E aí eu fiquei assim, tipo assim, ai, agora o que eu falo depois de tudo isso?
Fala da tua joia, Também, porque tu também é também, joia. né? Porque é inspiração, né, gente? Quando a Jaque trouxe, que foi aos 23 anos, que ela teve esse insight de olhar para o externo, para o trabalho dela, esse desconforto que estava acontecendo. Eu pensei assim, ai, que coisa boa que foi cedo dessa forma, meu Deus. Porque eu demorei uns 10 anos a mais do que isso. E aí eu brinquei. A minha Lídia antiga se comparava. E a comparação atrapalha de a gente encontrar o caminho de reconhecer aquilo que a gente é, porque a gente fica olhando bastante, muito, admirando, e é lindo, para a joia do outro. E hoje me veio ouvindo a Jaque falar e me ouvindo a falar que a Aline também me inspirou nas lives, enfim. Agora, bem recente, em janeiro, a gente fez um retiro juntas do Geradoras. Eu estava como jardineira e foi um prazer, assim, conviver com a Aline e com a joia dela. Porque agora aqui pensando o quanto, quando a Jaque trouxe a idade que ela começou e que começou também a reverberar isso lá no trabalho, que tinha algo diferente nela para entregar, ou era desconfortável, ou não que ela não gostasse, mas algumas coisas não faziam sentido. Eu comecei a pensar que assim como a Jaque foi reconhecer essa joia dela da calma, eu talvez foi um pouco o outro lado, de reconhecer que eu falo muito, que eu falo demais, que eu sou muito expressiva no sentido de me expressar, não tinha uma contenção, eu também me expressava quando não devia, sabe? E aí hoje também dos meus dons e potencialidades que antes eu não reconhecia é essa capacidade de estar aqui trocando com vocês, por exemplo, sem ter um script, como diz a Aline. Se eu tivesse que falar alguma coisa, para começar para falar em público, eu tremia, eu ficava nervosa, enfim. Não que não dê um friozinho na barriga, porque é sempre bom e gostoso sentir o friozinho na barriga, mas isso me impedia de fazer muitas coisas na minha vida. Porque para as pessoas ao meu redor, eu sempre fui muito espontânea, muito brincalhona. Depois ainda fui fazer palhaçaria agora, né? O Clau, que trouxe... Que também tive que reconhecer isso, que essa minha espontaneidade, que daqui a pouco era engraçada, também era grossa de vez em quando, não era lapidada. E aí eu fui entender que, cara, é uma potencialidade que eu tenho, através dessa identidade do nariz, né? Eu poder trazer essa espontaneidade que às vezes não é tão delicada assim. E que também acaba fazendo parte dessa joia que eu sou, sabe? Mas admitir isso não foi tão tranquilo assim, porque era uma coisa que eu negava em mim. A ponto de não gostar da minha voz, por exemplo, né? Porque eu tenho a minha voz muito fininha. Quem olha meu rosto, minha voz, ou só escuta minha voz, acho que eu tenho 15 anos, né? Ai, delícia! Ter 15 anos, né? Mas aí eu fui tendo que trabalhar tudo isso em função de uma pessoa que não se reconhecia, literalmente, não me reconhecia a minha própria voz, sabe? É muito profundo isso, não reconhecer a própria voz. E hoje, vendo a Jaque falar isso e ouvindo, eu fiquei pensando o quanto a comparação também me impediu muito de reconhecer antes, então. Brinquei da idade. E aí fui seguindo o baile do jeito que tava. E também não era tudo ruim, também era bom de vez em quando, porque a gente se acostuma com a vida que a gente tem. E é lindo por aquele período de tempo. Até que a gente não descubra que a gente também é mais do que aquilo. E que pode mais e que merece mais. Então, foi acontecendo algumas coisas assim na minha vida, e aí geralmente foi pela densidade, eu não vou trazer no campo, né? Porque a pessoa precisava aprender umas coisinhas. E aí eu percebi, como a Jaque disse, né, que esses pontinhos ela foi botando num tabuleiro e aprendendo com eles. Eu sempre hoje troco com as minhas pacientes e concordo que a gente aprende muito, que é sempre uma troca. Cada sessão terapêutica ou trabalho de grupo que a gente faz para as mulheres é para nós também o tempo todo. A gente caiu uma fichinha, né? Essa semana, tipo, uma paciente tava caindo tanta fichinha dela numa meditação, só que eu disse assim, ela tava de olho fechado, eu disse assim pra ela, deixa eu pegar uma caixinha, porque são muitas ao mesmo tempo. Eu tenho que recolher essas fichinhas que estão caindo pra te não esquecer de nenhuma. Porque todas são importantes. Aquelas fichinhas que assustam e aquelas fichinhas que a gente concorda e recebe com amor. E ainda aquelas que a gente cai e a gente nem descobre que tinha dentro, né? E eu falo assim muito ludicamente sempre, porque foi a forma com que eu encontrei de aprender com essas
fichinhas que caíam, né, nessa caminhada. Então, eu passei também, assim como a Jaque, assim como a Aline, por essa transição de trabalho ou de forma de trabalhar. Mudei de trabalho, tinha uma outra formação e tenho. Eu trabalhei numa instituição financeira por 12 anos. Agora é muito recente, então eu tô só com a psicologia. Então, fui fazendo as duas coisas. E aí eu tinha um sonho de criança, que era ajudar as pessoas. Era assim que eu dizia quando eu era criança, que eu ia crescer e eu queria ajudar as pessoas. Mas que eu não tinha dinheiro, olha como é que eu falava, não tinha dinheiro. E daí como é que você ajuda as pessoas se não é com dinheiro? Quem que vai contar para uma criança que o dinheiro é só um caminho e dentre eles, para ajudar alguém, ele nem precisa existir de vez em quando? Aí eu fiquei pensando, né? E tá, eu cresci com isso, enfim, daí eu encontrei lá, lendo nos livros que as psicólogas ajudavam as pessoas. Então eu queria ser psicóloga, que daí eu ia ajudar as pessoas que não fosse com dinheiro, né? Enfim, que a caminhada aconteceu algumas questões familiares, enfim. E eu não tinha dinheiro para cursar psicologia, então. Mas dentre as outras coisas que eu também gostava, eu pensei, vou fazer administração, porque eu gostaria muito de trabalhar nessa instituição financeira que eu trabalhei por muitos anos. Né? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar nela, né? Então eu fui fazer administração. E aí eu trabalhei, fiz gestão de pessoas, enfim. E lá eu ajudava as pessoas de alguma forma, né? Que era uma cooperativa. E literalmente uma cooperativa tem um pensamento diferente de lidar, inclusive com o dinheiro, né? Tem a coisa da cooperação, tem a coisa do grupo, tem a coisa do trabalho em comunidade. Então, aquilo já aconchegou meu coração, né? Isso, já tô no caminho. E aí, através, então, desses dons, eu comecei a olhar que eu também era boa em fazer isso. Porque hoje eu digo que eu sou boa. Porque uma vez eu não conseguia admitir que a gente não sabe dizer externamente que a gente realmente faz bem algo que a gente faz. Ou que a gente é alguma coisa que a gente é e admira. Porque a gente admira internamente, mesmo quando a gente não se reconhece, tem algo lá que a gente admira na gente. Só que tá tão escondidinho no meio de todas essas fichinhas misturadas que estão lá dentro, que a gente não sabe olhar e dizer, tu faz bem isso, sabe? Ou tu é... Aqui, quando você fala um pouco, você se expressa com mais autenticidade, porém tem que dar uma autorregulada na forma, você alcança as pessoas. E aí as pessoas me davam isso, e elas seguiam sendo minhas amigas. Eu pensava um dia, eu pensei, meu Deus, se fosse eu, nunca mais, né? Eu ia ficar perto dessa pessoa. Porque vinha a verdade, não, vinha muito na veia as coisas. E aí eu pensei, bom, se tu quer ser terapeuta um dia, tu não vai poder ir com o dedo na ferida das pessoas assim, porque elas vai doer muito, elas vão fugir, né? Enfim, que nesse caminho todo aí, houve toda uma construção e lá com 30 aí, sei lá, não vou ficar falando muito de idade, senão vão pensar que eu tô aqui, né, já quase me aposentando, não que seja, não seja ruim. E essa é a Lid, né? Eu falo sério e brinco o tempo inteiro. E com isso, eu não acreditava que eu ia ter credibilidade. Porque para ser psicóloga, tinha que ser aquela pessoa séria, que se veste toda socialzinha, ou que usa óculos, né? Já que quando usa óculos, prende o cabelo, assim. E aí fica com o caderninho anotando. Era essa imagem que eu tinha de psicóloga, né? Que se não podia falar e retribuir, sabe? E aí eu pensei, não vou conseguir ser psicóloga, então. Eu não vou ser aquela psicóloga que vou ficar só ouvindo. Tem lá nos códigos que a gente não pode intervir no negócio, né? E aí eu pensei, então vou seguir na administração aqui, na instituição, só que aquilo reverberava e já estava lá para cima dos 30 já, que você falou 23, eu disse que presente. E eu disse, não, quer saber? Eu agora vou fazer psicologia. Ainda achando, com a minha criancinha interior, que eu tinha que fazer psicologia para ajudar as pessoas. Uma coisa que eu já não estivesse fazendo isso a minha vida inteira, né? De alguma forma. E sendo ajudada, inclusive. Só que eu não reconhecia que ajudar as pessoas, ela vem em forma de um dom, que é da palavra, que é da calma, que a Jaque trouxe. Que eu precisava ofertar algo físico, parece, para as pessoas para poder ajudar. E aí eu não me dava conta que eu sempre tive muitas turmas, muitos amigos, no meu trabalho tive muitos grupos, e eu tenho essa facilidade de interagir com os grupos. Eu não tinha facilidade de me expressar em público, ou de apresentar movimentos, ou de fazer trabalho de grupo. E aí eu pensei, também não dá para ser psicóloga assim, psicólogo tem que falar,
tem que se expor, tem que, né? Tem que se expressar, tem que trabalhar com grupos. E eu vou fazer como, né? Então, vou ficar aqui. E lá eu ajudava as pessoas daquele jeito. Só que em algum momento da vida, aconteceu algumas coisas na vida pessoal e eu me dei conta. Eu passei a vida toda querendo ajudar as pessoas. Eu ainda estava fazendo uma faculdade de psicologia com 30 e poucos anos, começando a faculdade, ainda com um intuito externo. Apesar de estar realizando um sonho, aí, sabe quando cai, não é a ficha, cai um container inteiro na tua cabeça e diz, cara, quem que é a pessoa que tu tem que ajudar antes? E eu passei por um movimento pessoal e eu fui assim, ó, lá no fundo do poço e ainda levei junto um negocinho de cavar e fiquei lá um tempo, sabe? E daí eu me dei conta que a vida toda eu passei olhando pra fora. E que sim, era muito lindo esse lugar de ajudar as pessoas e segue sempre, tanto que eu faço isso, né? Com o servir que eu sempre sonhei em fazer. Só que eu tive que parar com tudo na minha vida por um período de tempo e me dar conta que a pessoa que mais precisava ser vista, ajudada, reconhecida, chorada, rida, tudo que é coisa que eu fazia para os outros expressada, tudo, acolhida, era eu. E que eu não fazia isso comigo. Fazia com todo mundo, eu sempre estava disponível, assim como acho que a maioria de nós que trabalhamos com ajuda em algum momento se dá conta, né, que faz para todo mundo e não faz por si. Nesse dia eu me dei conta, eu devia estar... Faltava um ano, assim, para terminar a formação, então não foi cedo ainda, sabe? Demorou ainda um tempo para me dar conta. Tive que acontecer um negócio na minha vida pessoal, uma situação onde me fez eu rever toda a minha vida, toda a minha história. E pela primeira vez encontrar com essa criancinha que existia dentro de mim. E aí voltando para as potencialidades, que hoje é quem me ensina a lapidar, então, essas joias e essas potencialidades que eu encontro em mim. E cada vez que eu encontro uma em mim e eu comemoro, como eu disse para vocês, eu tenho minha apostilinha, eu vou lá mentalmente, respiro e grifo com o meu marca-texto. Eu respiro o caminho que essa potencialidade fez em mim. Desde quando eu era criancinha e dizia que eu queria ajudar as pessoas, até quando eu era uma adulta que me perdi de mim mesma e não ajudava a mim mesma. E aí encontrei o caminho para reconhecer essa potencialidade e agora então fazer algo com ela para os outros, porque eu aprendi a fazer comigo. Então eu criei um caminho. E essa potencialidade, então eu brinco que veio através que elas são professoras, né? Das nossas emoções, já que diz que elas são pecinhas do tabuleiro, e eu chamo que essas situações da nossa vida viraram professores na minha vida. Aí lá eu tive que me debater com a comparação, eu tive várias aulas com o controle, ainda tenho. E aí eu comecei a ter algumas aulas com a vergonha, aulas de expressão de verdade, fisicamente falando, para poder então conter isso que hoje é uma das minhas potencialidades, de poder levar um pouco do meu caminho para os outros, lapidar então essa expressão. E aí eu fui encontrando como professores, essas minhas sombrinhas que eu tinha dentro, que hoje são, eu brinco que é tipo uma faculdade com disciplinas, onde a gente tem aula com a raiva, onde a gente tem aula com controle, depois a gente reprova, volta mais um pouquinho, hoje a gente vai fazer uma pós-graduação em algumas, e aí, quando tu vê, tu tá formadinha, conhece o caminho que ela faz dentro de você, e aí você reconhece elas antes. Eu, pelo menos para mim, né, falando do meu caminho, eu precisei antes reconhecer esses lugares. Porque eles também faziam parte do ser que eu sou. E aí elas me mostraram lindamente o caminho do amor. Então ali eu comecei a reconhecer as potencialidades da minha joia de verdade. Quando eu dei esse olhar onde essas professoras, que não eram tão gostosas no meu entendimento, poderiam me ensinar, elas foram me ensinando a lapidar aquilo que de mais bonito eu tinha. E aí, como disse a Jaque, então, eu comecei a ter eu já tinha os feedbacks de que eu fazia as coisas para as pessoas, eu não reconhecia. E aí eu comecei, então, a fazer de uma outra forma, porque antes eu fazia para mim. E hoje é assim. Hoje eu só levo para as pessoas aquilo que eu tive a aulinha lá dentro nessa minha universidade imaginária. E aí eu consegui reconhecer, então, isso. Porque as pessoas dizem, reconhecer quem são é o quê? É reencontrar coisas que estão ali. Ou redescobrir, porque às vezes a gente nunca viu. E aí nasceu,
então eu digo que nasceu porque estava lá dentro, escondidinho, ainda só fecundado, eu acho, o amor, porque eu nem sabia o que que é. A gente fala eu te amo e não tem noção do que é o amor. A gente pensa nele como algo de uma relação, geralmente, né? Quando não tem esse autoconhecimento. E aí eu fui aprendendo com isso. E essas disciplinas da vida, das minhas sombrinhas, me levaram às potencialidades. Então, através lá desse controle, eu descobri que tinha uma capacidade de vulnerabilidade muito grande e que eu escondia. Então, ela começou a me mostrar que quando eu lidava com a minha vulnerabilidade, me preparava para eu lidar com as pessoas que chegavam perto de mim sem invadir tanto o espaço delas. E aí eu aprendi que a professora Raiva vinha para me defender. Então, eu tinha um jeito de autodefesa que vinha na espontaneidade muito forte. Então, ela me ajudava a me expressar. Então, a raiva me deu luz para descobrir que a minha expressão podia ser lapidada. E aí, eu fui reconhecendo isso em mim. Isso foi um jeitinho meu que eu criei, sei lá da onde, né? Hoje eu entendo que da onde que vem, na época eu não sabia. Porque é esse caminhar para dentro, é reconhecendo de verdade, ser o teu próprio auto-investigador, como se você tivesse uma lupinha, com respeito, olhar para tudo que você encontra dentro de ti, para tudo, porque, gente, a gente encontra tudo que vocês imaginam e tudo que vocês nem imaginam que tem dentro da gente. E fazer algo de bonito com isso, algo de respeitoso, se não está preparado para olhar, segue o baile, mas preparado para acolher tudo que tem em você. E aí você reconhece cada partezinha de ti. De verdade, reconhecer, olhar para aquilo e dizer, eu vejo você. Então, eu enxerguei a minha raiva, eu enxerguei a minha dor, eu enxerguei as M que eu fiz, e tá tudo bem, porque foi elas que me ensinaram a talvez eu poder fazer de novo de formas diferentes. E aí eu fui enxergando as coisas bonitas. Daí nessa hora ficou uma delícia de tipo, uau, isso existe. Daí eu me joguei, né? Não fui mais, eu joguei a lupa fora, eu quero ver grandão isso sozinha agora. E aí comecei a reconhecer ser, de verdade, esse ser completo, esse ser que é sombra, que é luz, esse ser que convive com as pessoas, mas que também gosta do recolhimento, esse ser que se expressa, mas que tem dias que gosta do silêncio, literalmente o dia todo ficar em silêncio, sozinha. Porque eu amo estar com as pessoas, mas eu também aprendi a reconhecer que às vezes eu estava com as pessoas porque todo mundo sempre dizia que eu gostava de estar com as pessoas, e realmente eu ria, eu me divertia, fazia bem para as pessoas, mas em algum momento eu me desgastava. E aí, quando eu aprendi que o meu ser gosta de silêncio, que o meu ser gosta de ficar sozinha, da solitude. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Aline, que teve geradoras, que foi por esse lugar, assim, que eu gosto do meu cantinho, que eu gosto de ficar ali, tipo, eu tive um movimento bem grande ontem com um grupo, daí hoje eu gosto de ficar sozinha, sabe, me restabelecer, respirar, e que tá tudo bem você conviver com um monte de gente, mas não precisa ser o tempo todo. E para mim era difícil, sabe, dizer para as pessoas o não, por exemplo. Eu sempre tinha que ir. Então, reconhecer que eu gosto de ir, mas também de ficar, e poder comunicar isso para as pessoas foi um dos meus maiores aprendizados. E aí hoje eu consigo, então, entregar isso nesse amor a ser que tudo é, porque descobri o que tudo eu sou, né? E ainda descubro, mano, de vez em quando vem uma professorinha nova ali dentro, tem que ir lá estudar com ela. Ou alguma das velhas, bem velhas, sabe, as professorinhas velhas, elas vêm, tipo, vamos lá mais um pouquinho que você tá precisando de um chacoalhão de novo. Eu vou lá, uma aulinha com ela, reconheço minha humildade, hoje é preciso se colocar humilde diante disso e recomeçar todas as vezes. E aí é um dos caminhos para reconhecer quem a gente é acolher tudo que a gente é. Eu acho que deu para sintetizar um pouquinho dessas professoras que a gente encontra dentro da gente. É isso. Eu tava te ouvindo aqui, irmã, vários pontos assim. Mas teve uma coisa quando tu tava falando lá da criança, aí tu foi costurando. E aí, assim, eu não sei, talvez seja um pouco ousado da minha parte dizer, mas que esse caminho, né, é o caminho do reconhecimento, é o caminho em direção à essência. É de olhar tudo aquilo que é, né? E aí, quando tu falava dessas professorinhas, assim, na minha expressão, Aline, que sou, eu sinto que é essas delicadezas que vão se apresentando na vida, no dia a dia, que vai, né,
assim, se escancarando. Que a gente tem que olhar e que às vezes a gente acha que não consegue olhar e a gente se desespera, se estribucha e a gente vai lá, olha mais um Para mais um pouco. pouquinho. Aí a gente respira, ai, sair daqui, ok. Aí é assim, né? É tipo, é constante isso, é diário esse olhar para si mesma e reconhecer, né? Reconhecer tudo isso que essas delicadezas nos apresentam essas potências, né? Tem uma frase, acho que a Sal fala, da sua maior dor nasce a sua joia, não é? Sim. Então, às vezes essa dor Geralmente é, né, gente? tá aí, às vezes passando, esse aspecto que tu contou a mesma coisa que a Jaque, mas tu contou de um caminho diferente. Eu achei muito interessante isso. É porque é incrível, né? É um jeitinho de contar, mas os caminhos eles se cruzam, é muito louco, assim. Tu disse que tu começou olhando para aquelas coisas que você precisava lapidar, né? Para Uhum, poder passar a tua joia. uhum. E é Achei muito. possível, né, gente? Só se colocar disponível. Porque tava lá. A gente precisa descobrir, sempre quer ir colocar coisa. Aí eu não sou isso, não tenho aquilo, eu não consigo, não faço. Mas estamos lá, a gente nunca tentou ver se estamos lá. Ah, tipo, eu, né, não conseguia me expressar em público. Não conseguia nem. Gente, mandar áudio faz 2 anos que eu mando áudio no celular. Quando eu descobri que era através da minha voz que eu tinha que levar essa verdade, essa essência para o mundo. E se eu não falar de que jeito, por mímica, não vou conseguir levar para todo mundo, só por um pedaço do povo, né? E eu pensei, cara, eu faço como? Eu tive que ir lá curar essa expressão, porque, claro, de tanto ser podada, talvez, a gente tem essa coisa, né, de se autopodar. Ou, de novo, vem a comparação, porque tal pessoa se expressa tão bem, nossa, como é que eu vou conseguir fazer isso? Nunca que eu vou fazer isso. E aí, a delicadeza de não poder se ouvir, e eu acho que eu falei antes de começar e não terminei a postura, né? O quanto é forte não gostar da própria voz, não poder, é tipo a sua voz no mundo. É forte Sim. isso, sabe? Então, É o seu corpo, é a sua voz, é o seu jeito. exato. Como que tu vai se expressar? E não é só falando de voz falada, né? Diz muito mais quando tu diz, ai, não gosto da minha voz. Não é só o falar é muito simbólico, né? Mas por que que tu tem que se esconder ainda de algumas coisas que estão em você, sabe? Ah, eu tive que passar um Eu acho momentão aí. por que não gostar dessa voz, né? Quem disse que essa voz não é a melhor expressão desse ser? A expressão desse amor manifesto na Lide. Isso Aonde que a gente entendeu, compreendeu de que aquilo que a gente é não é bonito, não é uma joia. Então é realmente retirando, né, esses véus da ilusão, sei lá, esses véus que a gente vai colocando para poder chegar lá nesse diamante que nós somos, né? Poder ver esse diamante dentro de nós, esse diamante do nosso coração. E tu falou uma coisa da comparação, né? Aqui a gente tá falando um caminho de reconhecimento, mas a gente pode, acho que, afirmar aqui para todas nós que a comparação é o que nos desvia desse lugar de reconhecer quem a gente é. É muito forte. E isso, vai, para mim também é algo muito assim, muito forte. Eu percebo que eu tô que eu tô em reabilitação, eu já tô bem melhor. Mas tipo, Reabilitação. Eu gosto das mas nossas linguagens, as nossas autolinguagens são mara, né? Porque é o jeitinho que a gente se dá as aulinhas é maravilhoso. para não entrar nesse lugar e nesse espaço, né? E aí o que que a gente faz? É muito interessante, como a gente é uma estudiosa de si mesma e tem a sua apostila interna, a gente cria, né, formas para não cair nesses espaços. Então, tipo, eu já evito algumas coisas, eu já preservo os meus sentidos se eu sinto que esse é um ponto de delicadeza para mim. Porque é uma coisa que a todo momento, mesmo a gente caminhando esse caminho de cura e buscando, é, a gente tá o tempo todo aqui, né, entrando em contato com essas informações e isso pode ativar em algum momento. Então, a gente vai criando a nossa própria bússola, os nossos próprios recursos, né, a nossa própria contenção, como a Lid falou, né, e para essa ficar nesse lugar de poder pessoal, que eu digo, né? De centramento no seu centro.
e não se perder de si. Essa fala da Lid com a voz também me toca profundamente, porque também faz parte da minha história, né? Como eu falei, eu era muito tímida, então a minha voz ela era praticamente para dentro, assim. Quem me ouvia falando, eu tinha que chegar pertinho da pessoa para falar. Não conseguia falar num tom de voz mais alto, não conseguia expressar o que eu queria, né? E inclusive de não gostar da minha voz. Só que tem algo interessante, porque desde que eu era criança, eu sempre adorei cantar. E eu cantava e cantava e cantava. E só que eu achava que a minha voz era horrível e não, né, jamais que eu ia cantar. Até que num retiro, eu ouvi uma moça cantando, a Eixa, e aí aquilo me pegou assim de um jeito, falei, nossa, que encantador isso, né? E fui comentar com ela na hora do almoço, que lindo e tal, que dom. E ela falou assim, mas todo mundo pode cantar. Eu falei, como assim? Não, não, é só para quem tem voz. Não, todo mundo pode cantar, porque o canto, as pessoas acham que ele vem da garganta, mas ele vem do coração. Então todo mundo pode cantar. Aquilo para mim foi nossa, uma baita chave, uma baita chave. E todo retiro eu digo que a gente sai com uma decisão, né? Eu pelo menos saio assim com uma coisa, pelo menos uma coisa que eu vou comprometida a fazer. E aí depois daquele retiro eu falei, não, então eu vou, já que ela me falou isso, eu acredito, porque é uma mulher medicina, né? Mas eu vou atrás disso e eu me comprometo, porque é isso, né, Lid? Quando a gente vai investigando, mesmo que dói, porque a maioria das pessoas não quer entrar em contato porque dói. Mas quando a gente, Não é docinho, às vezes. quando a gente tá comprometida, Mas a gente gosta do amarguinho porque a gente sabe que vai chegar o brigadeiro. A gente toma um floralzinho para ajudar. Toma um floralzinho e faz bênçãos e se compromete, né, já que vai lá e dói, vai com a dorzinha mesmo, que vai passar. E aí, não sei como que tá o nosso tempo aqui, mas uma dica que eu uso hoje muito para minha vida e que eu quero deixar para as pessoas que estão aqui, que vão assistir essa live gravada, tragam essa integração de alguma forma para a vida matéria. Assim, ó, vou dar um ótimo exemplo. Aqui atrás tem o meu tambor. Vou dar aqui para vocês. E aí, esse tambor, ele foi sintonizado e ele fala muito desse momento de integração da menina com a anciã. E elas estão abraçadas num momento de calma, tranquilidade, olhando para o seu sol interno, olhando para o centro. E quando eu recebi isso aqui, gente, foi pura emoção, porque eu não pedi esse desenho. Foi uma mulher medicina, assim, que a gente nunca se viu pessoalmente, mas muito conectada e fez esse desenho. Então, toda vez que eu me sinto hoje em dia, porque a gente não é perfeito, né? Não é porque a gente aprendeu a lição que a gente sempre vai fazer certinho. Às vezes a gente escorrega. Falar. A gente aprendeu a lição que sempre dá para fazer tudo de novo. Tá tudo certo fazer tudo de novo. E começar de novo. Isso me lembro bem do Eti. Quantas vezes eu recomecei? Tá tudo bem se tiver que fazer de novo. Tá tudo bem. E aí, nesses momentos que eu sinto que eu não tô conseguindo expressar a minha voz, que eu não tô conseguindo, seja em qualquer relação profissional, afetiva, de amizade, com a família, quando eu sinto que eu preciso de um auxílio para
olhar para o meu poder pessoal e reconhecer a minha voz e expressar, eu tenho um recurso físico para me ajudar, né? E é muito bom a gente ter lembretes. Lembretes, a nossa casa se torna um templo com muitos lembretes do nosso caminho, né? Então, frases no espelho, os nossos cristais, os nossos florais, né? Então, Exatamente. eu deixo essa dica, assim, porque ela funciona muito para mim. E eu acho que sempre que a gente tem um contato visual, sabe, dá aquele momento assim, poxa, vou fazer um canto, vou fazer um fogo, vou ali fazer um chá. São os recursos que a gente vai descobrindo no caminho e que nos ajudam muito a nos manter no caminho, porque às vezes a gente se perde. Tá de os pezinhos, né, meninas? Também que tem a natureza, que tem a respiração, que tem a consciência na face. E a gente se traz de volta, né? Exatamente. As bandeirinhas do caminho, né? Os sinais. As bandeirinhas. Porque o autoconhecimento é assim, né, gurias? Não é que a gente foi ascensionada. Aí eu fui ascensionada, nunca mais vou errar, nunca mais vou ter vergonha de me expressar. A Jaque vai ser calma a vida inteira, ela vai se estressar de vez em quando, sim. A questão é o que a gente faz com isso quando vem, né? A gente já não se desespera mais, já não se chicoteia, porque por muito tempo a gente se cobra muito quando cai nesse lugar de novo. E a autocobrança, ela nos enfraquece. Eu percebo para mim, assim, que no momento que vem muito forte, hoje eu tenho tido muito mais cuidado e eu acho que nem diz a Aline, esse conezinho tá funcionando. Eu não tenho caído tanto na autocobrança, sabe? Porque eu mesmo quando eu andava bem bonitinho no caminho, mas quando caía num dos buraquinhos, ficava lá depois mais um mês pensando no buraco que eu caí de novo, né? Eu já tinha reconhecido essa força em mim, por que que eu enfraqueci de novo nesse lugar? Porque eu grudei, a gente tem o grudinho, né? Eu grudei de novo na autocobrança, então eu já não conseguia de novo ver as coisas bonitas que estavam acontecendo através dessas potencialidades que eu já tinha visto e já aplico na minha vida. E hoje, né, a gente cai de novo nas nossas recorrências de vez em quando. E isso que é o bonito do caminho, eu acho. A gente poder estar aqui e falar sobre isso, que a gente cai, todo mundo cai. Só que agora a gente reconhece, inclusive, quando cai, porque você reconhece quem somos, a gente reconhece a pessoa que também cai nos buracos de vez em quando e se tira de lá. A gente é tudo que a gente precisa, como disse a Aline, né? Eu sinto que essa é a maior chave que o caminho de reconhecer quem somos nos traz. A possibilidade de nos resgatar sempre que a gente se perde. Pode até dar uma demoradinha. Às vezes a gente se pede ajuda, né? Às vezes joga uma corda e a gente não pega. Tipo, usa todos os recursos que tem, aí às vezes parece que funciona um pouquinho e ainda fica grudada na nheca, mas aí a gente vai lá, né? Liga pras irmãs, conversa com Faz outras, uma live. faz uma live. Estamos achando providencial essa live aqui, né? Porque é muito interessante. Bem providencial por isso. Ah, pra vocês também? Quando a gente botou assim, né? Vamos lá, eu só botei tamo no fluxo, irmã, e uma carinha, porque eu pensei, acho que o campo tá dando recadinho aí. A live veio para respirar um pouquinho junto e relembrar que podemos nos resgatar o tempo todo, né? E, enfim, tá sendo uma preciosidade essa prosa. Porque semana passada eu me vi muito nesse lugar, né? De cair na recorrência, usei os recursos. E aí tu falou uma coisa, né? Porque quando a gente volta de novo, e eu me perguntei isso, amor, o que eu preciso ver e aprender aqui que eu ainda não aprendi? Né? E aí entrou tudo aquilo que a Jaque falou, né? Que vocês falaram, que é também reconhecer, né? Essas delicadezas, reconhecer esses limites, reconhecer que talvez eu precise de um tempo maior, que eu tenho meu próprio tempo, meu próprio ritmo. E que é possível, posso sair desse lugar, já saí. Mas que às vezes a gente vai
pode acontecer de cair de novo, né? Mas se a gente conhece, se conhece e conhece as nossas potencialidades, tu vai focar lá no roseral. Eu mesmo que eu dizia assim pra mim, eu tô olhando pro roseral. Vou olhar pro roseral, eu mesmo me chamava, né? Porque aí a gente, né, olha pra vida, olha pro amor e aí respira e aí a gente volta, né? Volta pra esse lugar de poder de novo. E aí encontra outras saídas, né, Aline? Porque cada vez que a gente volta, e tem que reconhecer esse lugar bonito também, que se você foi lá embaixo, você colheu mais aprendizado. Cada vez que a gente vai, eu prefiro olhar por esse lado, sabe? Hoje. Bom, cair de novo, o que de bom tem aqui dentro? Daí eu vou lá de novo com a minha lupinha, tiro algo de bom, e quando eu volto pro Roseral, vai ter mais uma coisa para eu contar para ele, entendeu? Mais uma professorinha que vai descobrir mais uma potencialidade minha, que é sair desse Roseral com uma flor. Porque eu acho que tem que fazer alguma coisa de bonito com essa meleca que de vez em quando. É muito doido. A gente briga. E olha que bonito a gente tá falando desse jeito, rindo, porque eu conheço o meu caminho, já que conheço o dela, o caminho interno que a gente fez. Não foi sempre que a gente riu de cair nesse lugar. E hoje acaba sendo divertido, eu me divirto, gente, sério. Porque de vez em quando eu choro e rio ao mesmo tempo, porque eu penso, cara, sabe aquelas piadinhas bem idiota que tinha uma vez, assim, vou ter que falar, né? Sempre que o campo. Eu nem tô com o nariz do clown aqui e o campo fica me trazendo piadinha, né? A gente brincava com as loiras, né? Quando era adolescente, tinha uma amiga loira, tinha um colega que dizia pra ela: tem uma casca de banana a 100 metros. Daí lá vai, dizia o nome da amiga, né? Lá vai ela, lá vou eu cair de novo. Tipo, tinha 100 metros pra ela sair do negócio, né? A piadinha ia lá e caía em cima da casca da banana, né? Hoje, às vezes, eu me dou conta que eu caio por escolha. Não é o cúmulo do cúmulo isso. Porque, tipo assim, tu percebeu uma coisa, né? E aí tu, pá, olhou umas 5 segundos, né? Se você pensou antes e caiu em 5 segundos já se trouxe, porque é rápido, tu escolheu ir, né? Dava pra ter virado em cima do negócio, mas não, foi lá aprender mais um pouco. Bom, então traz algo de bonito pra mim daí, por favor. Já que você tirou, né, esses 5 segundos, 5 minutos aqui do meu movimento, me traz um presente daí. E aí acaba sendo divertido, porque tem vezes que eu rio de mim mesma, assim, tipo, cara, como é que eu fui lá de novo? Que explicação plausível, que a gente sabe que não tem, né? Tem pra ter ido lá de novo nesse lugar, né? Mas enfim, que é isso que é o aprendizado, é reconhecer que a gente também é esta, que às vezes não controla o tempo todo. Porque autoconhecimento é justamente aprender a lidar com o controle. E controle também é nunca mais vou cair nisso. Tu que pensa que nunca vai cair. Na primeira esquina. Então não dá pra se cobrar também, né? A gente vai se fortalecendo pra sair. É muito doido. E acaba ficando engraçado, né? Porque, tá, o que eu faço agora? Agora eu ri e depois sai daí, né? Não necessariamente nessa ordem, sai e depois ri, mas sai. Porque tem graça nas duas brincar com as próprias peripécias, porque a gente tá falando de potencialidade e isso virou uma potencialidade pra mim, né? Porque aí tu acaba contando esse jeito e as pessoas se reconhecem. Bom, então contar as nossas histórias também é uma potencialidade do nosso ser, né? Cada uma do seu jeitinho. E aí a gente pensa que a nossa joia, que a gente tem que ser uma coisona bem grande. O que é, tipo, o que é somos? Quem somos nós? Tem que ser uma coisona, gente. A gente é essa coisa mais linda que a gente é, do jeitinho que a gente é. E dentro não precisa muito de coisa. Se para a Jaque foi a calma e a tranquilidade para ela reconhecer os dons que ela tinha, e o tempo dela, e a vontade que ela tinha de cantar, para mim era me expressar e também reconhecer que eu podia ajudar as pessoas de qualquer jeito, que não era só o jeito que eu queria ajudar. E é tão simples isso, né? É você descobrir que, bom, então a nossa potencialidade também é contar as histórias. Cada um conta a história da sua joia e alcança potencialidades, que é o que, né, a gente está fazendo aqui com a Aline nesse projeto dela. Cada um encontrou um pouquinho da sua joia e lapidou ela. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso com tanta naturalidade do começo. Mas a gente já inspirou outra pessoa a encontrar aquele pouquinho lapidado da joia dela que você já encontrou na tua.
Então, isso Exatamente. ajuda ela a reconhecer quem ela é também. E assim, Fazendo todo por mundo ela, não, né? Ensinando que ela pode se auto-investigar. Isso. É assim, doidão. ajudamos uns aos outros a reconhecer as suas joias, né? Inspirar a reconhecer as joias. Olha que bonito. Deixa eu ver E o o que 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 a antes Karen. era comparação, hoje é inspiração. A gente não se Ah, compara e se inspira com as outras pessoas ao Ótimo. invés de se comparar, né? É uma troca maravilhosa. Eu gosto bastante de trocar os nomes que a gente dá para as coisas, sabe? Uma vez a gente sentia comparação, se comparava, então hoje se inspira naquela pessoa e o que faz sentido para você, respira esse campo e faz também do teu jeitinho, claro, mas se inspira nela, por que não? A gente não tem que negar aquilo que a gente admira, muito pelo contrário, a gente admira, a gente que tem que fazer algo de bonito com isso e fazer o que a outra pessoa faz do nosso jeito. Então, isso também me exatamente. ajudou muito, sabe? Com a questão da comparação, a gente olhar para as nossas sombras, das mulheres, principalmente, que a gente tem muito isso de se chicotear com as coisas. A inveja se transforma em admiração, a comparação se transforma em inspiração, a culpa se transforma em responsabilidade, e tudo isso vai virando potencialidade dentro da gente, né? Então, e nunca para. Nós poderia ficar falando aqui esse caminho do reconhecimento, se nós contássemos, gente, todas as histórias, Se for entrar nos detalhes. não vai tá certo o negócio aí. Nós vamos precisar chamar todas as ansiazinhas, vai bem velho, para tirar nós de lá depois. Ai, Mas é mas bonito, né? deixa eu ler aqui o que a irmã Carla colocou. Reconhecer a humanidade, somos humanas que escolhem o caminho do amor para a cura e isso nos coloca diante da escolha entre permanecer na dor ou colher os aprendizados com amor. Exatamente. Olhamos para o Roserá. Amores já é 7h13, né? Eu não sei como é que tá a questão do Instagram, se ele tem um tempo, assim, mas eu acredito que a gente pode ir costurando, né? Para ir finalizando esse movimento. Já quero ir agradecer vocês por essa oportunidade de reencontrá-las e eu poder ouvi-las, poder sentir a medicina de vocês, poder receber tanto, porque eu estava conversando com a Lana, né? Quando eu empreendo esses projetos, né? Me lembrei muito do Geradoras, né? Sou uma empreendedora de si, sou uma empreendedora. Quando eu empreendo esses projetos, né? Quando eu tava criando, eu tava sentindo que eu tava costurando um manto já. Só de juntar os nomes, de achar as mulheres, e aí os temas, tudo foi se formando, não foi uma coisa, né, assim, imposta, não sei, foi acontecendo. E eu recebo muito, então eu quero já agradecer vocês por estarem aqui, por ofertarem as medicinas, derramarem tudo aquilo que vocês são em essência, transbordando do ser de vocês, e isso com certeza vai se transbordar, né? Vai chegar até outras mulheres também, inspirando elas nesse reconhecimento. Então, gratidão imensa, né? Foi muito gostoso prosear com vocês. Ficaria uma noite inteira proseando, dando risada e falando desse ponto que é tão importante, né, na nossa caminhada. E isso. Se vocês quiserem deixar mais alguma palavra ou deixar uma bandeirinha cravada aqui, né, nesse campo aqui do, do Mulheres Inspiram Mulheres, né, para que com certeza todas as outras irmãs também recebem, né, enquanto energia, tudo isso que está se movendo aqui nesse campo. Eu agradeço muito a nossa conversa. Foi uma delícia saber um pouquinho mais da história da Lid, compartilhar um pouquinho mais da minha história, ouvir os insights que surgiram aqui, porque na conversa a gente tem oportunidade também de se reconhecer, né? E além da minha gratidão, eu deixo a palavra coragem para ser quem você veio para ser.
Que lindo. 26. Gratidão. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar desse campo, dessa prosa com vocês. É aprendizado o tempo todo. Como uma boa aluna, eu gosto de aprender e de respirar e de nos inspirar. Então, só tenho a agradecer por estar aqui e poder trocar. E com certeza que essa live chegue e as outras aqui do projeto e de todas as irmãs que de alguma forma levam um pouquinho da sua essência, para que outras bebam gotinhas também. Que cada vez mais pessoas, mulheres, cheguem nesses caminhos do jeitinho delas e no caminho delas, mas que cheguem no caminho para dentro, para que então elas consigam caminhar o caminho para fora com todas as potencialidades que elas vão encontrar lá dentro. Então, caminhe para dentro, com amor, com disponibilidade e com respeito. Se você tiver isso, você vai seguir caminhando com amor, disponibilidade e respeito. Parando quando é preciso, seguindo quando é preciso e trazendo tudo de mais bonito que tiver lá para o mundo. Então, gratidão por esse campo lindo, maravilhoso. Foi um prazer estar com vocês. E vou seguir aqui respirando mais um pouquinho. Graças, Aline, por inspirar. A gente vem fazer uma live, né? A gente vem ter um movimento aqui de cura junto, né? Vem ter uma experiência. Vamos ter um mini retiro aqui. Se não for assim, eu nem venho. Bom, vai ter respiração, vai ser profundo o negócio, então tô lá. Ai, gratidão, Aline, de verdade mesmo, por estar com você nesse projeto, Jaque. Eu acho que não é por acaso que as duplinhas se formaram também. Os trios, no caso, com a Aline, né, como mentora, aí a gente reconhece os caminhos dentro da gente também. Graças. Graças, amor. Um beijo a todos vocês, mulheres maravilhosas que nos assistiram, que vão chegar depois. Que isso possa tocar o coração de vocês. Que esse amor se dê. Tchauzinho. Tchau.